Antes de passar a palavra para o nosso prefeito Mourão, eu gostaria de saudar a presença aqui do nosso ex-vereador Gonçalo Menezes. É muita satisfação tê-lo aqui na nossa casa. Saudar também meu sogro Hugo, que está aqui nessa Casa de Leis, e todos os amigos aqui presentes, e todos os vereadores, o nosso secretário de Serviço Público, o vereador Katsu também está aqui presente. Em nome do Katsu, todos os vereadores eleitos também. Eu queria fazer um pronunciamento antes de passar a palavra para o nosso prefeito. A independência dos poderes é preceito constitucional e base do regime democrático. Essa independência deve ser harmônica e respeitosa, para que os anseios da sociedade sejam observados e as ações políticas resultem em progresso social e melhores condições de vida para toda a população. Historicamente, assim vem ocorrendo em Praia Grande, cidade que amamos e a qual tenho a honra de servir na condição de vereador, escolhido pelos meus pares para presidir esta Casa de Leis. Fui eleito para este meu segundo mandato como membro de um grupo político compromissado com a continuidade de um trabalho que consolidou o crescimento de Praia Grande. Trabalho este iniciado com base sólidas pelos vitoriosos movimentos de emancipação do município e pelas obras estruturais realizadas pelo primeiro governo desta ainda jovem cidade. Não há dúvida quanto às intenções dos nobres vereadores que compõem esta legislatura, quando se fala em ver Praia Grande prosperar e oferecer aos seus moradores as melhores oportunidades de trabalho, de estudo, de lazer, dentro de nosso próprio território, algo que vem sendo conquistado ao longo do tempo, fruto do desejo e do empenho de toda a sociedade praia-grandense. Para isso, temos contado com o apoio dos veículos de comunicação da nossa cidade e da região, que têm registrado nossos acertos e apontando nossos equívocos, muitas vezes indicando até mesmo possíveis soluções. Hoje, com o espírito harmônico que rege a relação democrática entre os três poderes, tenho a honra de receber nessa casa a principal autoridade da nossa cidade, o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. A autoridade política do prefeito Mourão foi reafirmada pelo voto da população praia-grandense e com o apoio de um grupo político do qual este vereador fez parte e cooperou para que ele fosse conduzido pela 4ª vez ao cargo máximo da administração municipal. Com a confiança que realizará em mais essa gestão as obras e serviços que a população necessita e deseja. Sérgio Luiz Esquerdo de Souza, presidente. Prefeito Mourão, eu queria agradecer a presença do senhor, é uma honra em recebê-lo aqui. Agora, a gente, como presidente, né, é um sonho realizado, e eu gostaria de passar a palavra para o senhor. Gostaria que o senhor ficasse à vontade aí. Senhor presidente, Sérgio Luiz, na sua figura, eu gostaria de saudar a todos os vereadores que compõem essa casa. Queria estar saudando a todos os secretários, todos os funcionários públicos que comparecem a essa sessão, dentro desse princípio dito pelo presidente da harmonia entre os poderes, que é fundamental. Uma sociedade, um país, um Estado, quer dizer, toda uma sociedade só vive se existir harmonia. A harmonia é que constrói efetivamente o progresso e uma qualidade de vida para uma sociedade. Não há dúvida de que a minha vinda aqui, além da busca dessa harmonia, cumpre um papel institucional, constitucional, de que em vez de mandar uma mensagem escrita e fria, como se costuma fazer dentro de um protocolo, eu procuro sempre ver a sessão, o início da sessão legislativa, ao longo da minha vida pública, em respeito ao poder constituído, né, que é o legislativo. É uma forma de você
está reverenciando o voto dado a cada ente do Legislativo e procurando estreitar as relações e a harmonia necessária que a sociedade, que espera muito de nós, né, do Executivo e do Legislativo, é que a gente prossiga na busca e na discussão e na busca da solução dos seus problemas, deixando de lado os problemas pessoais, os problemas partidários, as metas políticas individuais que possam ocorrer, né, ao longo dos anos políticos aí. Temos um calendário político constante nesse país a cada 2 anos, e é óbvio que a cada 2 anos a sociedade tem que decidir algo em termos de rumo político, seja a nível nacional, estadual ou municipal. Eu procuro tentar, na minha fala, deixar um quadro da situação, até porque ao longo desses 45 dias eu procurei me debruçar, né, buscando as informações, até que, em respeito a quem saiu da administração, procurei fazer um governo de transição, buscando fazer primeiro um planejamento daquilo que a gente tinha que fazer de reformulação da política administrativa, e após isso preparar o convite da equipe de trabalho, e deixei essa questão do aprofundamento da radiografia, buscando saber a situação do orçamento público, que é fundamental. Sem orçamento você não faz nada. Não há dúvida que planejamento requer os olhos voltados a todas as áreas, né? E não tem sentido, nada se opera sem você ter a questão financeira claramente assentada e com segurança, com visibilidade de médio e longo prazo. A construção de orçamento público não é fácil, né? Porque às vezes você passa por previsões. Está aí o Nélio, não sei se está, eu mandei um e-mail para ele, cobrei uma posição, ele ficou extremamente chateado com a cobrança na hora que eu remetia uma conversa para ele, e ele falou que fazia o planejamento orçamentário em cima de dados econômicos, da previsão, né, da possível crescimento econômico da nação brasileira, do possível impacto de situações adversas e positivas que possam ocorrer na economia nacional e internacional, que vem impactar na sua região. A cutucada, Nélio, foi para que efetivamente saber se você estava vivo e atento e guardião daquilo que nós chamamos orçamento de arrecadação, porque o tempo de se fazer o orçamento do joelho passou, né? O orçamento do joelho que eu presenciei durante anos e anos na cadeira que os senhores estão sentados, onde a gente trabalhava cegamente. Eu me lembro quando a peça orçamentária chegava a esta casa, praticamente era uma ilha da fantasia, era uma peça de ficção. Eu dizia que era feita no joelho, mas não por quê? Porque não tínhamos ferramentas de centros de custo, não tínhamos ferramentas para que pudesse você estabelecer, até numa inflação de 100 e tantos %, um planejamento mais adequado. O orçamento público não é diferente da economia familiar. A diferença é como é que é pública e outra é pessoal, mas ele é igual. E óbvio que requer a atenção voltada para o mundo, para que a gente consiga ter uma ideia do que se pode fazer. Antes o orçamento era, eu vou fazer isso, e depois construía a receita. E depois ela não acontecia, e nós já assistimos o que nós assistimos ao longo de anos, que é o aumento da escalado do déficit público, que levou a uma corrida enorme da inflação. Com isso carregou a necessidade do Estado, poder público central, ou seja, os entes federativos todos, carregar a busca de recursos e o aumento do seu endividamento, e ele, como o maior captador, caminhava também no incentivo do aumento dos juros, até porque ele é que tinha a capacidade de captação maior e oferecia maior, a lei da oferta e da procura. Então, na realidade, o que nós assistimos foi uma irresponsabilidade fiscal. A primeira coisa que um governante tem que ter é a noção básica. É o mantra.
a questão fiscal e o ajuste fiscal tem que ser preservado. Então, com essa concepção e com essa ideia, não há dúvida que nada se faz, nada se planeja, nada se pensa, ou pode se pensar, mas ficar na gaveta, se a gente não tiver a percepção e a responsabilidade de que vai, quanto tem e se é certeza que tem. Quer dizer, se você ganha X, mas presume que pode ganhar X mais, esse mais tem que efetivamente existir a possibilidade. Senão, só gaste o X. Porque senão você vai entrar em colapso. E a lei fala, no caso da responsabilidade fiscal, é uma das penas capitais para o executivo. Então, consciente disso, eu quis me aprofundar nesses primeiros dias na questão fiscal do município. Porque 4 anos são 4 anos. 4 anos você muda a dinâmica econômica nacional, muda automaticamente toda a capacidade sua de arrecadação e há uma influência dentro das fontes de receita dentro do município. Para que você saiba exatamente como é que está as finanças do município no sentido de você conseguir atender às metas efetivas. A cidade é uma cidade com um orçamento de 700 e poucos milhões, quase 800 milhões, mas é uma cidade diferente, uma cidade diferenciada no ponto de vista de endividamento. A nossa dívida consolidada é pequena, né? Nós temos, a cidade de São Paulo hoje tem 2 vezes o valor do seu orçamento, o que diria que para grande poderia chegar a 1 bilhão e 600 de dívida fundada, o que nós não temos. A nossa dívida fundada é muito pequena. Isso é bom, né? O problema também, a gente quando fala em dívida tem que pensar na seguinte questão: o problema não é quanto você deve, é o perfil da dívida. Esse perfil se diz taxa de juros, né, Nélio? E prazo para pagar. Se ele é de longo prazo e você tem uma taxa de juros baixa e você tem capacidade de investimento, você tem capacidade de amortização desta contratuação. Então, automaticamente, isso deixa condições de você ter flexibilidade orçamentária. Por que eu falo isso, senhores vereadores? Até para que a gente tenha noção de aonde nós vamos chegar. Cabe a mim informar os senhores até onde nós podemos chegar no ponto da nossa capacidade de investimento, para onde que a gente pode caminhar. A lei de responsabilidade fiscal também deixou uma coisa clara: qualquer despesa de ordem continuada, ela deve ter a sua previsão de impacto orçamentário de médio e longo prazo. Por quê? Por que ela fala isso? Para que ela caiba nos orçamentos futuros, então você não consigam haver a continuidade daquela obrigação assumida. Comprar uma cadeira, comprar um carro, você exaure naquele dia que você comprou e pagou, né? Agora, quando você tem uma obrigação de uma contratação de X número de funcionários, você não pode mais recuar. Concurso feito, contratado, dado de posse, ad eterno, 35 anos até a aposentadoria. E isso é uma cautela que o administrador tem que ter. Então, se o ato de assumir uma despesa, ele é de curto prazo, ou de extinção naquele ato, ou de longo prazo. Falo isso de forma um pouco mais didática para que vocês entendam, né, a minha preocupação e a minha, às vezes, pé no freio e cautela ao longo desse começo de governo. Então, eu sei. E por quê? Porque durante a construção dos orçamentos, a gente sempre deixou 3% de reserva de contingência, a 3,5%, né, Nélio? Era uma das determinações minhas. Porque é raro, se você deixa uma reserva de contingência pequena, não há dúvida que o risco é muito grande de você ter uma queda de arrecadação. E nós vamos falar aqui, se eu tivesse um orçamento de 800 milhões, como eu tenho, mas eu tiver uma queda de arrecadação por um pacto econômico de 1%, eu tenho 8 milhões de queda de arrecadação. Se eu tiver uma reserva de contingência de 1%, eu zerei a reserva de contingência. A próxima queda de arrecadação eu entro no vermelho drasticamente.
Então, a reserva de contingência ela é feita para superar adversidades, calamidade pública, queda da arrecadação e outras coisas mais. Então, eu sempre procurei ter essa cautela de uma reserva de contingência. E aí, me preocupei que a reserva de contingência nossa baixou para 1,1, 1,2, 1% da receita própria, né? Que a gente não pode contar com as outras receitas. Deve dar 1% da receita. Isso já é preocupante. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho sido pressionado pelos secretários para liberar essa reposição de funcionário, reposição disso, reposição daquilo. Eu tenho dito que eu não vou liberar nada enquanto eu não ver o farol, né, enxergando o mais distante possível, iluminando na profundidade do túnel, para que a gente possa ter a cautela de não ter a surpresa a partir de um período. Reserva de contingência, é clara, vamos descontingenciar periodicamente ao longo do mês de março, quando você a gente sempre fazia junho, julho, né, já começava gradativamente a usar ela, porque já tinha uma noção do que ia acontecer. Então, essa é a primeira coisa que me deixa preocupado, a queda do tamanho da reserva de contingência. O que volto a falar, me faz justificar este pé no freio do Mourão, que vocês não esperam que saísse acelerado que nem um aloprado. Mas eu acho que todas as minhas administrações foram de responsabilidade. O outro aspecto é que sempre a gente achou, quando não tinha reserva de contingência, né, Nélio, a gente usava, e eu cito o Nélio porque ele e a Regina, né, a gente usava o que nós chamamos de capacidade de investimento, né? E assim, dentro da rubrica de investimento, a gente conseguia, que é aquela cadeira, aquele carro, aquele sofá, né, que a gente pode comprar ou não pode comprar se não gastar mais na luz, não gastar mais na água, não gastar mais em outras coisas na sua casa. É óbvio que se eu tenho uma capacidade de investimento maior, né, eu consigo somar com a minha reserva de contingência, e se eu tiver um percalço, eu uso os dois para amortizar essa situação. Então, estas são as duas coisas que mais me preocuparam, porque nós passamos a ter uma reserva de contingência, uma capacidade de investimento reduzida a 2,5%, né, que também não é grande. Ela sempre esteve em torno de 15%, 18%, e nós baixamos para 2,5%. O que me fez, pessoalmente, né, começar a pesquisar o que estava acontecendo. Percebi que que a gente começou a fazer a amortização de um empréstimo, que automaticamente chupou parte disso, mas essa amortização chamou 2,5% desses 18%, mas acho que a maior parte do resto dessa perda de capacidade de investimento está atrelado, é óbvio, a um crescimento de despesas de ordem continuada que foram sugando a capacidade de investimento. Algumas que podem ser revistas, outras não podem ser revistas, né? Eu posso citar aí algumas rubricas, né? A gente acabou optando por uma unidade UPA que consome 18 milhões por ano, quase, e ela poderia ser de nível 1, mas foi de nível 3, e automaticamente o governo federal repassa 250 mil por mês, mas nós gastamos 1.350.000. Na hora da construção do orçamento de 2000 deste exercício, foi obrigado a retirar de onde? De onde tinha reserva de possível reserva de contingência futura, que era 2013, e possível capacidade de investimento. Então, na hora da construção do orçamento, a Regina não tinha outra coisa que senão podar os investimentos das secretarias e carrear para a secretaria específica. A casa também aumentou o número de vereadores. Nós precisamos aumentar em 7 milhões a despesa da casa, o orçamento aumentou 7 milhões, tinha que achar 7 milhões em algum lugar, o orçamento não estava crescendo, o orçamento até diminuiu desse ano,
E aí eles tiveram que fazer o realinhamento desse ajuste orçamentário. Então, só para ter noção, porque alguém vai cobrar, pô, mas no ano passado aconteceram coisas que esse ano possivelmente não aconteçam. Para dizer que eu estou tentando descobrir aonde eu posso cortar e aonde eu não tenho condições mais de mexer. Essa é o que os senhores esperam de mim, né? Não esperam outra coisa. Gestão orçamentária para cumprir objetivos estruturais do nosso município, como você disse, que a sociedade espera do administrador. E também tive a grata surpresa de que a gente vai ter que achar uma solução para isso, já até... eu acho que isso a gente consegue, talvez, no meio do ano resolver. Não houve previsão, nós temos uma rubrica de R$500 mil para comprar os uniformes das crianças desse ano. Era um programa criado há 2 anos atrás, mas que foi bancado com dinheiro da Caixa Econômica Federal. Os contratos terminaram, Caixa não, todos os bancos, né? E esse ano ainda o processo começa no meio do ano. Se a gente conseguir captar, esse ano terá uniforme, senão nós vamos ter que seguir o rumo sem uniforme esse ano, porque ele requer um investimento de 8 milhões por ano, não tem dotação suficiente, por conseguinte não teríamos recursos, e se tivesse dotação ela seria falsa, porque não teria a origem, e ela não entra nos 25% da educação. Então, quero deixar claro aqui que não é vontade minha, é uma necessidade de eu buscar gerar uma receita nova, que eu possa carimbar para direcionar para essa ação governamental. Eu falo aqui publicamente para que a gente não fique depois achando que a administração mudou o foco. Não existe a possibilidade. Ela será criada dentro desse processo que nós vamos fazer nova concorrência pública para as agências bancárias do Paço e demais obrigações que eles terão os bancos, e esperamos que parte da receita venha dessa contrapartida que os bancos possam dar para que a gente possa cumprir essa meta fiscal, essa meta com a sociedade. Volto a falar, quero deixar claro para os supervereadores que isto não entra na despesa da educação, quer dizer, mesmo que a gente tivesse recurso, isto não onera os 25% da educação, como também não onera os 25% da educação, toda a merenda escolar. A merenda escolar custa hoje 19 milhões para a prefeitura. O governo federal e estadual entram com em torno de 4 milhões, e os outros 15 milhões de merenda escolar são de recursos próprios que não fazem parte dos 25% da educação. E mais, os 5 milhões de bolsa de estudo e bolsa de transporte que a prefeitura dá, também não fazem parte dos 25% da educação. Então, na realidade, em educação, nós investimos muito mais. Muito mais. É um esforço enorme dessa cidade para fazer uma boa qualidade e dar sustentáculo ao cidadão praia-grandense. Então, e depois ter que cumprir as obrigações constitucionais. Isso é uma situação geral do orçamento, que eu gostaria até depois de detalhar mais, com gráficos, pegar o mapão, apresentar aos senhores, devo fazer uma reunião mais detalhada, apresentar os números em aberto, detalhados, rubrica por rubrica, item por item do orçamento. Estou preparando uma reunião onde os senhores terão acesso a essas informações lá no gabinete. Mas o primeiro sinal de que essa cautela é verdadeira aconteceu esta semana. Sandra, 2 milhões de queda da arrecadação no Fundef. Num mês. Um mês, nós tivemos 2 milhões de queda em referência ao ano passado. Então, eu não estava errado no dia 1º de janeiro, quando eu mandei todo mundo meter o pé no freio. Por quê? A economia está desacelerada. O quadro nacional é um quadro de início de recessão. Basta ver o nosso ministro do Planejamento, Guido Mantega, falando que tem que aumentar a taxa de juros para ver se aquece a economia novamente.
Então, na realidade, cabe a nós, presidente, prefeito e legislativo, temos essa cautela, né, de soberanamente, mas efetivamente irmanados, né, saber que temos que fazer ajustes fiscais em ambos os orçamentos para que a gente possa continuar caminhando na execução orçamentária objetivada nos anseios da sociedade. Mas nem tudo está perdido. Eu não tenho medo de leão e não tenho medo de cachorro bravo, né? Eu passo o cenário mais ruim, mas não vou me dobrar às adversidades. E minha mãe falava que não tem nem mal que sempre perdure, nem mal que sempre dure, né? E por eu acreditar que isto é uma verdade, pelos meus anos de vida, eu vou continuar perseverando. E as medidas que estão sendo tomadas são de chamamento de todos os fornecedores e tentando a repercutação de contratos, em decorrência não de estarem acima do preço. Contratos com 4, 5 anos de vigência tinham taxa de juros de 1,8. Taxa de juros baixou, né? Automaticamente, ele tinha um custo financeiro para a execução daquele contrato. Então, o que a gente está pedindo é ver, e essa foi a ordem dada a todos os secretários, olhem e observem todas as obrigações e tentem achar uma forma de fazer uma redução imediata. Algumas poderão acontecer imediatamente neste ano e tem que acontecer este ano. Outras acontecerão ao longo de 2014, 15 e 16, em decorrência de que aquilo que está pactuado e não pode ser voltado atrás dentro daqueles 25% que nós estabelecemos como na Lei 866, não será feito. E não pode ser feito porque é um direito só se houver bom senso deste fornecedor. E o que a gente está fazendo é isso, realinhando, sem mexer na qualidade do serviço, para baixar e aumentar. A dinâmica administrativa diz aumento de receita sem aumentar necessariamente impostos, buscando novas fontes de receita e redução de despesa, o que alonga e chama para você a capacidade de investimento. Essa é a determinação da administração, né, Nélio e Regina? Buscar redução de despesa e aumento de receita. Não tem outra ciência na vida, né? Que passa por diversas fontes. Então, o que a administração tem feito nesses dias é buscado, e eu tenho perseverado, feito reuniões longas com cada secretário, procurando ajustar, procurando buscar o que está acontecendo, o que aconteceu, o que pode acontecer, para que eu consiga ter segurança naquilo que eu falei inicialmente e consiga gradativamente ajustar o orçamento de 2014, uma nova dinâmica, numa nova ordem. Para que a gente retome, né, a capacidade de investimento e busque atender as necessidades prioritárias dentro de um programa que nós defendemos na rua e que ouvimos as pessoas reclamar diariamente, né, quando batemos de porta em porta. Então, eu acho que é possível transpor essas dificuldades, elas não são insuperáveis. Tenho certeza que, com a paz entre os poderes e a compreensão de que ambos têm que achar saídas para isso, a gente consegue superá-los numa brevidade, sem olhando sempre, eu digo, o cenário econômico que interfere muito nas economias locais municipais. E como eu disse, todos os cenários não são negativos, né? Esse é um quadro econômico que pode ser superado. Mas vamos dizer que tem um lado positivo, apesar de que a gente ainda tem muito para avançar. A gente teve uma temporada, eu diria, muito boa, uma temporada que a queda dos índices de criminalidade em alguns setores foi de 43%, 85%. O número de furtos e roubos baixaram 43%. Então, todos os indicadores na área da segurança foram baixos no período de 29 até o dia 12 de fevereiro, comparado com o ano anterior. Alguém vai falar, o que aconteceu? Teve 30 policiais a mais. E aí entra uma coisa que é certa.
o Show do Verão foi um grande projeto cultural e turístico. De 94, 93, que existia uma coisa chamada família, né? Existia uma sociedade diferenciada. A gente não pode esquecer nunca a teoria de Einstein, espaço, tempo e energia. Teoria da relatividade. Era um momento, uma energia, uma coisa diferenciada lá atrás. Hoje, passado anos, as situações mudaram. Os comportamentos culturais, as pessoas se comportam de uma maneira diferente. Eu sempre disse nos últimos 5 anos que ele tinha superado o seu momento de existência. E a gente acabou aceitando, né, uma negociação com o Ministério Público, no sentido de acabar com isso, mas uma negociação onde eu mostrei que não podíamos acabar com os eventos, mas passar por um evento familiar. E as tendas foram uma coisa que parece que caminha para o bom resultado, se não estragarem lá na frente, né? Porque tudo que é bom a gente acaba estragando. Então, no verão, a repercussão foi boa, das 7 tendas, o objetivo era chegar a 10. Nós sabemos que isso foi um piloto que pode se aprimorar no sentido do mix de coisas que vão ser feitas ali, tendo um espaço onde a gente congregue a família para a atividade de verão, né, e ela consiga se divertir de forma segura, ela consiga ter um momento prazeroso de férias. Então, o objetivo nosso é fazer com que o cidadão da cidade, né, praia-grandense e o turista se sintam não reféns, mas donos daquilo que eles ajudaram a construir através do seu esforço. Quer dizer, que eles possam usufruir, né, da sua cidade, que eles possam caminhar e transitar pela sua cidade. Essa é a busca que nós vamos ter que tentar achar. Que o cara consiga de noite sair para passear com os seus filhos, com os seus netos, com o seu cachorro, que ele consiga, né, ir para a praia jogar uma bola, que ele consiga fazer múltiplas coisas e ele se sinta não o prisioneiro, e sim, né, o cidadão que cumpre as suas obrigações constitucionais e tem que ser respeitado, e às vezes não é respeitado porque ele fica enclausurado na sua casa. Esse é o grande objetivo que a gente tem que alcançar. E acho que o projeto Verão tenta criar uma nova harmonia nesse que é a nossa parte da grande matriz econômica, que é o veraneio. Então, esses dois problemas, essas duas situações acabaram sendo privilegiadas para a cidade nesse verão. Em relação ainda à segurança, que medidas certas estão sendo tomadas? É óbvio que, quando eu falo que a segurança baixou graças à operação, à saída do projeto do Show do Verão, é porque cada vez que você fazia o Show do Verão, você mobilizava mais de 120 homens. Esses 120 homens automaticamente não iam para os postos de patrulhamento no dia seguinte, tinham que ficar de folga. Cada um ficou no seu lugar e fez o seu patrulhamento de praia. Então, na realidade, a sensação de que tínhamos mais homens, ela é uma sensação de que é mais calor ou menos calor. É a sensação de que às vezes 18 graus é muito frio, mas depende de quem está sentindo. Levando em consideração umidade do ar, vento, né? Você tem uma diferenciação de sentimento de calor ou frio. Não há dúvida que há um sentimento, porque você tinha mais gente, porque tinha mais gente fazendo, porque ela não estava fazendo outra coisa. Então, mas nós sabemos que nós temos que agora cuidar do dia a dia. Tá? Então nós vamos continuar lutando, presidente. Primeiro, para o aumento do efetivo da Polícia Militar na cidade. Tá? Essa é uma das prioridades de aumento do efetivo. Sem obrigatoriamente passar, isto eu falei para o RECO, o RECO acha até ter uma posição que eu acho até equilibrada nesse ponto de vista da operação delegada, mas falei para ele, no meu pensamento, que se esta é uma obrigação de Estado, ela tem que ser negociada.
Então, eu não descarto a operação delegada. E esse é o caminho que eu defendi na campanha. Mas tem que ser assim. Se você tem a obrigação de fazer a segurança, eu quero ser seu parceiro. E parceria pressupõe que haja dois contribuintes. Parceria com um contribuinte não é parceria, né? Então, o que eu quero cobrar do Estado é o efetivo maior para a cidade, por parte dele, e que eu também lhe forneça condições de, futuramente, assinar uma operação delegada. Até porque, se eu falei que nós temos problema de arrecadação, uma operação delegada custaria em torno de 4 milhões por ano, para que a gente pudesse colocar 50, 80 homens na cidade. Então, eu não poderia assinar uma despesa de ordem continuada sem ter a certeza que o meu governo e os governos futuros continuassem a dar continuidade neste serviço essencial que é a operação delegada. Então, o meu esforço para os próximos orçamentos é criar a condição financeira para que aí, em cima disso, a gente possa fazer ou a operação delegada ou o aumento do efetivo da guarda. A outra ação que eu determinei e fiz a reunião com o Coronel Peixoto, acabamos a reunião ontem ainda, nós detectamos 61 guardas municipais que estão em postos fixos. Tá? Eu quero conversar com todos esses locais onde tem postos fixos, que são policiais, que às vezes, guardas municipais, que estão trabalhando em áreas que não são essenciais, fazendo portaria, fazendo situações que não são. Não pode treinar, investir num guarda municipal, né, comandante Marcos? E depois colocar ele para abrir e fechar a porta. Né? Ainda mais nós que temos uma guarda ímpar, que fomos lá, treinamos, fizemos um curso na Unimonte, não sei o que lá, armamos, e agora a gente tem que desmobilizar, ele sabe disso, levou lá ontem o relatório do 61, e nós vamos nos esforçar, com a ajuda dos senhores, da gente botar 61 homens na rua, no bom sentido, trabalhando, não é no olho da rua, é indo na rua, né? Operando o sistema, conseguir fazer com que a gente tenha 190 policiais trabalhando mais efetivamente. E aí, gradativamente, com o recurso aparecendo, a gente, quem sabe, aumentar o efetivo da guarda em mais 50, negociar com o governo federal ou estadual a vinda de mais recursos, homens, e a gente equilibre esse patrulhamento e conseguir, né, com esse volume, discutir, né? O Marcos levou lá um planejamento maravilhoso, né? Do patrulhamento comunitário. Nós vamos incrementar ele com os veículos elétricos, que é um custo baixíssimo. A gente, para montar um carro para patrulhar, se a gente tivesse que patrulhar 24 horas e botar 25 a 30 viaturas patrulhando, lá iriam 5 milhões de combustível por ano. Então, não teria condições de fazer o patrulhamento. Então, combustível de um carro circulando, patrulhado, custa 95 a R$1 o quilômetro. Um carro elétrico é 0,05 centavos o quilômetro. Então, o objetivo da gente é tentar menos impacto ambiental e mais economicidade, mais mobilidade, né, para o policial que faz patrulhamento a pé, que não vai ficar no sol, não vai ficar na chuva, vai continuar fazendo. Fizemos um teste de verão, eu espero que a gente consiga viabilizar meios para isso, para que a gente consiga gradativamente vir ajustando a questão da segurança. Vamos precisar da Câmara para ir em São Paulo, vou conversar com o secretário, ele fez uma grande reunião aqui, eu estava fora, mas o presidente junto com a Maura estiveram lá na reunião, a reunião de trabalho deles não era da prefeitura, eles pediram só a cessão do espaço, mas eu estarei com ele numa pauta, né, levando alguns indicadores nossos. Nós não somos melhores ou tão diferentes, mas existe uma diferença, né? Uma cidade que cresce 5% ao ano não pode ter seu efetivo fixo durante 10 anos, senão ela diminuiu, proporcional. E eu mostrei ao governador, quando ele esteve aqui, entreguei um ofício. Pedi ao Coronel Peixoto que fizesse a correlação efetiva, quadro operacional, QO, de todas as cidades da Baixada e a população. O nosso era um dos menores indicadores. Quer dizer, tinha menos policial por habitante. E eu só pedi a ele que eu queria equidade, igualdade.
eu quero mais 123 homens para buscar a minha igualdade com as outras cidades, só. Não quero privilégio, só quero igualdade. Né? Quando você pede privilégios, você acaba tendo um não. Agora, eu quero usar os argumentos técnicos para que fique certo de que não é justo a cidade de Praia Grande ter 123 homens a menos. Lógico que você não consegue fazer um bom trabalho. Mesmo com 123 não seria o suficiente. A gente precisa fazer esse esforço da prefeitura, com esses 61 na rua, contratar mais 50, fazer uma delegada e fazer um belo trabalho. Então, eu acabei falando das metas da segurança e o objetivo que a gente tem que perseguir. Eu acredito que todo mundo concorda com essa questão da segurança. E dentro desse processo da segurança, ainda agora liguei para o nosso promotor público da juventude, da criança e da juventude, o Cabral, doutor Cabral, preocupado, até porque neste verão a gente tivemos alguns incidentes e a maior parte deles foram com menores, e eu solicitei que eu quero fazer uma reunião com os pais desses 30 menores. Vou fazer isso, juntamente com as outras secretarias, porque eu quero saber o porquê, né? O que acontece com um jovem de 15, 16 anos? Por que ele vai para o calçadão aprontar? Com tantos programas sociais que tem. Essa é a minha dúvida. Nós, homens públicos, não podemos ser estáticos, nós temos que procurar o porquê. E a gente está sempre procurando o porquê no defeito dos outros, no ataque político, mas procurar o porquê das fissuras da sociedade. Essa é a grande virtude. É um trabalho científico de porquê. Por que o pai deixou ele fazer isso? Porque o pai e a mãe largaram, deixaram ele vir para o calçadão às 11 da noite, à meia-noite, para ele pegar uma correntinha. E como é que vive essa família? Essa é a coisa que eu falei ao doutor Cabral. A minha pergunta é essa. Porque só sabendo dessa informação é que nós poderemos discutir que ação vamos tomar para evitar que isso cresça. Foi essa a determinação, né, Marcos? Que eu não quero estatística gráfica. Eu quero ela pontual, aonde é, quem está envolvido no polo ativo, no polo passivo. Por quê? Se ele está drogado, se ele está embriagado, se ele estava dirigindo o carro com o menor. Eu quero saber para que cada caso tenha uma solução. Se eu tenho muito problema com o menor andando com o carro, a ação vai ser de criar um pelotão de trânsito da polícia militar junto com a trânsito e começar a fazer batida até os pais aprenderem que criança não tem que dirigir. Ponto. Então, na realidade, é buscar a informação na estatística. Não torturar a estatística para falar o que você quer. É buscar a informação sem o ranço de o que você quer ler, mas aquilo que você precisa entender nessa informação. E aí costurar ações que possam ajudar-nos a gente gradativamente a atacar a questão da droga. E falei também com ele hoje de nós abrirmos o seminário, reinstalar o conselho da questão da droga e buscar essa questão. Acho que tem que ter uma indicação do Serrano, né? Do vereador Serrano. Desculpe falar Serrano, que é mais à vontade, né? Vocês falam Mourão, fica assim, pode chamar de Nenê, quem me conhece mais velho. E a gente consiga, né, fazer uma discussão mais ampla. Todos os vereadores, as secretarias mais ligadas à questão do menor e da questão da droga, para que a gente faça uma discussão e aí trace metas para a questão do confronto da questão da droga, tá? Como forma de a gente estar andando e caminhando na solução disso. Até ontem, brincando com a Sandra, né, ela foi almoçar comigo, Sandra. Já começou a ler o livro? Já? Que página você está? 3? É que o livro tem que andar para trás. Ler e voltar, não tem? Tem que ler, tem que se ler, chega na terceira, tem que voltar lá, para entender. Eu estou brincando porque eu falei para ela que eu tinha lido um livro chamado Por que nós somos do jeito que nós somos? Mais ou menos isso.
né? E aí esse livro conta a história, na verdade ele tenta mostrar aos pais, que todo pai fala assim, poxa, eu tenho 2 filhos, esse é tão bonzinho, esse é tão ruim. O homem é um produto do seu meio. Mas o meio externo onde ele frequenta, o meio da sua casa e o que ele vê na televisão. E como você trata ele. Se um se acaricia demais e o outro você mantém ele seguro, né? Com responsabilidade, cobra mais dele, esse terá senso de responsabilidade na fase adulta. E esse achará que pode fazer tudo. Tocar fogo em índio, atropelar mendigo, fazer tudo que ele pode, né? Porque você tratou bem, né, Janaína? Foi aquele livrinho que eu te disse para você ler um pouquinho, para você entender o que é ser um pouco mãe. Esta é a mudança comportamental da sociedade brasileira, do mundo moderno. Que nós, da geração passada, tivemos uma felicidade de um modo animal, crescemos e evoluímos. Então, eu até pedi para ela fazer um resumo para ver se a gente manda para a escola de pais. Mas é em tom de brincadeira, né? Mas não, brincadeira, é verdade, como eu pedi para ela fazer. Mas é assim, preocupados em discutirmos o porquê. Então, segurança é uma pauta que vai estar latente. A sociedade brasileira precisa discutir por que a economia melhorou. E eu volto a repetir dados que eu disse na minha posse. E disse no dia que instalamos o projeto do Neymar. Quando eu estava no Congresso Nacional, eu me dediquei à questão da segurança. Tive a preocupação de buscar informações mais precisas. Desde 1945, da Segunda Guerra Mundial, até o ano passado, todas as guerras, Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, todas as guerras mataram quase 1 milhão de pessoas. O Brasil, nesse mesmo período, desde 1964, matou 2 milhões. Não em guerra, não tivemos nenhuma guerra, não foi na Revolução, foi na rua. Nós matamos mais no Brasil, em homicídios, o dobro do que todas as guerras. Acho que, guardado o respeito que eu posso falar, parece que era melhor a gente ir para uma guerra, né? Porque pelo menos a gente ia morrer só 900 mil, não ia morrer 2 milhões. Essa é uma loucura que a gente precisa enfrentar. O que está acontecendo com o povo deste país. E o problema não é econômico, o problema é muito mais sério. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, segurança, vereador, não dá para a gente só discutir no aumento do efetivo. É discutir todos os ângulos que têm levado ao aumento da criminalidade. Há uma preocupação com saúde. Então, é óbvio que o mais certo é saúde preventiva. Então, a visão, né, que nós temos que ter, está aí um médico, está aí outro médico, sabe muito bem que o certo é medicina preventiva. É atuar na prevenção. É as USAFAs, as multiclínicas, né, é as unidades básicas. Para que a gente